Por enquanto a gente tem um gap de baixo, com o mercado dando continuidade na queda. O mercado está segurando por enquanto na FIBO de 50%, mas aqui nesse fundo tem muito stop institucional. Então pode ser que o mercado venha buscar liquidez aqui. E se eu projetar esse primeiro pivô, a gente tem o alvo de 100% junto com o nível de 61,8% da retração. Então eu penso comprar aqui. Olha, aqui o mercado ele já bateu no 61,8%. Na verdade faltou um pouco mais de 20 pontos. Mas aqui ele cravou no alvo de 100% do pivô lá de cima. Esse pivô aqui que eu marquei para vocês. Esse pivô maior. Você vê como que respeita a projeção? E cravou o alvo. Se fosse para comprar no melhor ponto possível, aqui seria o melhor. Se ele continuar caindo aqui, aí eu já perco os pontos de compra, porque aqui ele já está passando do 61,8% e aqui já fica difícil dar continuidade. E agora vamos ver como o mercado se comporta. Olha, aqui já entrou a força compradora que eu esperava, no ponto que eu tinha marcado, 61,8% e 100% do pivô. Agora é esperar um pivô de alta para poder pegar um pouco dessa reversão que o preço vai fazer. Tô comprado, chegou no ponto, identifiquei a força, veio um pouco de volume interessante. Bom, vou pegar uma operação aqui com stop curto. O mercado segurou duas vezes na FIBO de 61,8%, junto com o alvo de 100% desse pivô macro que eu tinha marcado aqui. Foi lá no alvo de projeção de 100% do pivô. E aí eu usei esse mini pivô de alta como gatilho de entrada. Eu fiz uma tentativa frustrada aqui, tomei esse stop curto de 150 pontos. Deveria ter esperado um pivô mais nítido aqui, então vamos tentar de novo. Mas com esse segundo teste, nossa operação fica até um pouco mais forte. O mercado está fazendo esses fundos arredondados, pode ser o início de uma reversão, minimamente para esse topo. O mercado está andando, mas está com muito pouco volume. Eu gostaria que tivesse um pouco mais de volume nesse movimento. Eu vou ter que precisar jogar para o 0 a 0, porque ele veio muito fraco fazer esse pullback e ele veio muito fraco nessa média de 20. Então, apesar de ter ativado tanto esse pivô aqui quanto esse pivô aqui, não tem nenhum interesse de compra. Então, se não tem comprador para vir junto comigo, eu também não vou ficar comprado. Por isso que eu estou jogando aqui para o 0 a 0. E se não tem comprador, tem vendedor. Por isso que agora o mercado vai buscar o meu stop. É por isso que para mim o volume é tão importante na hora de operar. Porque se quando ele ativa o pivô não vem volume e chega nas zonas vendedoras, aí é o momento que eu tenho que jogar para o 0 a 0. Aqui vai começar a volatilidade da abertura das ações, mas eu prefiro ficar fora mesmo da posição que eu estava e esperar uma nova oportunidade. O preço está na primeira zona de venda, o volume está forte, pode ser que vá buscar essa segunda. Segurou bem nessa região de venda. Aqui ele já fez a pernada de baixo. Tá subindo agora, se ele voltar a cair, a gente pode pegar nesse pivô que ele vai armar. Se cair, segurou, armou um pivô de baixo, parou na nossa zona de venda. E aqui é onde o mercado volta a ter força vendedora, para a gente dar continuidade nesse movimento. Posso fazer uma parcial mínima aqui na VWAP. Tá segurando um pouco nesses topos que foram rompidos, mas não tá na hora ainda de proteger não. Ele rompendo aqui, ele arma um novo pivô de baixo. Parcial feita. Segurou bem na VWAP, ainda bem que eu fiz parcial, mas eu ainda assim acredito na queda. Bom, como está segurando mais uma vez na VWAP, eu vou sair mais um pouco aqui caso o mercado volte. E ele agora está segurando na FIBO oposta, né, desse movimento. Essa aqui é a FIBO de compra, por isso que está tendo essa dificuldade de passar. E aí eu fiz parcial aqui na VWAP, fiz mais uma parcial aqui nesse mini pullback e eu vou colocar o meu gain aqui acima desse topo. Gostaria sim que tivesse mais volume na formação desse pivô, que tivesse mais continuidade, mas como está nessa região de compra, o mercado ele tende a andar um pouco mais devagar. Caso ele passe aqui para baixo, aí ele pode ganhar uma força um pouco maior. Vou fazer um médio para frente e proteger a operação. Como eu fiz parcial, minha mão reduziu, então agora eu estou aumentando ela de novo. Rompendo esse fundo aqui agora, fiz uma parcial um pouco menor da que eu entrei, e assim meu preço médio vai ficando cada vez mais para cima. E esse é o preço de você ter paciência, né? Você não querer adivinhar qual é o fundo desse movimento, não ficar comprando em zonas que não tem que comprar. Comprar na região certa. Aqui o mercado ele acabou tirando eu no 0 a 0 antes da hora, né? Que eu não gostei desse volume. Mas esse volume que perdeu foi na espera da abertura que veio aqui. Então eu poderia ter pensado nisso e ter segurado um pouco até a zona de venda. Mas aí o mercado foi na zona de venda, armou um pivô de baixa. E entrei, fiz parcial, fiz médio para frente, protegi a operação. E agora ainda a gente está posicionado. Tem alvo aqui na mínima de ontem.
fazer uma parcial aqui. E aqui a gente pode fazer o espelhamento desse movimento, que tem o primeiro alvo. Então vou sair totalmente aqui, que conflui junto com o preço de 121 mil. Então aqui pode ser um bom suporte para o preço. Se a gente analisar também tem uma VWAP aqui. Bom, aqui ele já bateu no primeiro alvo e eu saí completamente. Bom, então por enquanto foi isso. Consegui identificar a mínima desse movimento projetando esse pivô maior. Vou até colocar no gráfico de 5 minutos. Esse pivô aqui maior teve alvo de 100% aqui, junto com a Fibonacci, a retração Fibonacci de 61,8%. E aí o preço foi até 61,8% do movimento do dia, que foi aqui nessa região. No rompimento dessa estrutura, eu entrei, que também poderia ser na formação desse pivô. E aí eu fiz parcial na VWAP, fiz mais uma parcial aqui protegendo a operação, porque ele segurou na região de 50%, então aqui ele poderia reverter. Fiz aqui um médio para frente, sabendo que o meu preço médio ia ficar protegido. Fiz uma parcial no fundo e saí no 61,8% do espelhamento, que é um ótimo alvo para se sair. Cravou no alvo e agora está voltando. Então ele pode até dar continuidade, mas para mim isso aqui é um alvo. Aqui a gente tem a mínima do dia de ontem, tinha muita liquidez. Os compradores começaram a atuar no preço mais barato. O mercado vem esticado, chega no topo, pegando a liquidez desse topo, junto da zona vendedora de Fibo, de 50% a 61,8%. Se ele arma esse pivô de baixo aqui, eu vendo até a VWAP. Aqui era a zona de mínima do dia de ontem, que tem muita liquidez. E aqui os big players começaram a armar as suas posições. Então, para o mercado voltar a subir, ele precisa voltar a chegar nas regiões importantes. Porque aqui ele chega esticado nesse topo, então minimamente ele tem que fazer um repique até o 38%. Como aqui ainda tem liquidez aqui nesse topo, eu vou deixar a minha ordem de stop aqui um pouco mais para cima, porque ele pode vir pegar essa liquidez aqui para dar continuidade na queda. Vou colocar uma parcial aqui no 38,2% e outra no 50%. Bateu aqui na zona de 38%, joguei já o stop para o 0 a 0. E aqui eu protejo nesse topo, vou sair totalmente aqui na VWAP e 50% do movimento. Então é isso. Eu tinha deixado o stop aqui acima da abertura do mercado, porque eu acreditei que poderia ter essa captura de liquidez para dar continuidade. Foi o que aconteceu, senão eu teria sido estopado.